Vai falar um pouquinho mais sobre a força do rádio nos dias atuais, essa transformação digital também e a conexão com o público. A gente vai conversar agora com Juliana Paiva, especialista em estratégia multicanal para rádio, podcast e áudio digital e fundadora da Rádio Data. Juliana, seja bem-vinda à Transamérica. Bom dia, obrigada por você ter disponibilizado um tempinho para bater um papo com a gente, viu? Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes. Eu que agradeço. A gente fica feliz. Juliana, recentemente você escreveu um artigo para o Tudo Rádio com a seguinte frase: o rádio não é ainda, o rádio é. Você pode explicar para a gente por que essa escolha de palavras é tão importante para quem vive o rádio? Olha, Cris, o grande problema hoje do meio, né, é as pessoas acharem que o rádio, ele está ultrapassado, ele já não é mais uma mídia de massa, né? Existe ali um comportamento dos mais jovens, né, por eles não serem nativos de rádio como nós, de que o rádio ele está em declínio. E aí, quando você analisa os números, e por isso que eu falo rádio porque quando você recebe os números do Ibope, que é uma empresa de terceira, né, que nos audita, dando dados gigantescos sobre o meio, é muito, eu diria, leviano dizer que o rádio ainda sobrevive. A palavra ainda traz esse significado, né, de que a gente está ali numa corda bamba, o que não é verdade. Porque quando a gente analisa o número, a gente vê que não é assim, né? A gente está falando de um produto que fala para 100 milhões de pessoas. Né? O Brasil tem 270 milhões, mais ou menos, de habitantes, né? Se a gente excluir aí os mais jovens, enfim, as crianças, né? A gente atinge mais ou menos 100 milhões de pessoas no Brasil, né? 79% da população brasileira consome rádio, e rádio que eu estou falando, é muito importante a gente trazer essa informação. Eu estou falando o rádio dial, né? Que é o FM, que é o AM, né, apesar da gente estar aí acabando o AM, o FM, ele tem 79% da preferência do brasileiro. Olha só. Né? Os números e aí eu vou além, né, Juliana? Eu vou além, porque eu falo assim, tudo é uma questão de matemática. Né? Quando a gente olha, inclusive, os números e vê que dentro do consumo de áudio, que aí eu estou falando agora, eu junto podcast, eu junto Spotify, eu junto YouTube, eu junto tudo que a gente fala de distribuição em áudio, quando a gente vai falar desse tipo de conteúdo em áudio, 70%, a esmagadora maioria, ouve pelo rádio, voltando para falando do FM. Então, por isso que é ruim a gente falar, e na verdade não é uma verdade dizer que o rádio ainda sobrevive. Por isso que eu digo que ele é. Ele é, sem dúvida. Agora, Juliana, um dos diferenciais também que você destaca é a humanidade do rádio, né? O que torna tão único em relação a outras mídias como podcasts ou as próprias playlists. Essa humanidade do rádio, ela ainda impera muito forte. Eu não vou falar ainda, ela impera, né, no presente. Impera porque é o seguinte, isso a gente, é uma coisa humana, a gente sabe que o rádio tem uma aderência regional. O rádio é um produto da cidade. Por mais rede que ele opere, por mais global que ele seja, ele ainda é um produto da cidade. Então, primeiro, ele tem uma proximidade, ele tem uma sede estabelecida naquela cidade, as pessoas sabem onde está aquela rádio, as pessoas, na sua maioria, conhecem os locutores, os âncoras, até os donos das emissoras. Enfim, o rádio é um produto palatável para a população. Então, a gente tem essa proximidade com ele, sabe que ele está ali, não há esse distanciamento. Então, tem uma relação com o rádio de humanidade, não só por uma questão física, que a gente entende, mas também pela comunicação. Né, uma programação musical de rádio, uma programação jornalística de rádio, ela é feita por pessoas. Não tem como você... Eu sou uma defensora de inteligência artificial, acho que a inteligência artificial veio para nos ajudar, mas ela ainda não consegue entender
o improviso, Sim. ela ainda não substitui a mente humana de uma forma... porque a vida, eles Sim. entendem a lógica, mas a gente também vive de não ter a lógica, né? A gente vive de emoções, e a fala transmite emoção, a informação pode transmitir uma emoção, coisa que a inteligência artificial, os módulos aleatórios ainda não conseguem fazer. E o rádio consegue, o rádio entende. Eu não sei como está a temperatura em Juiz de Fora hoje, Tá friozinho. mas São Paulo está friozinho, São Paulo friozinho. também está muito frio, né? Então, a própria programação musical, ela tem essa sensibilidade de entender o dia da cidade, como é que está o país, como é que está o dia da semana, né? O sextou, o quintou, enfim, todas essas sensações que a música nos provoca, que a informação nos provoca. A sua voz, Cris, ela muda quando você dá uma boa notícia e quando você dá uma má notícia. A gente consegue aproximar o ouvinte e o internauta da gente nesse sentido, né? Exatamente. Eu vou dar um exemplo muito que está acontecendo exatamente nesse momento no mercado de radiodifusão brasileira, que é uma coisa que vem me chamando muita atenção sobre as diferenças entre a IA e o humano, né? O apresentador da Band News FM, o Reinaldo Azevedo, ele está sofrendo do mesmo problema que eu, né? Eu, na verdade, estou com uma faringite há mais de 40 dias, ele sofreu também um problema assim, só que o caso dele foi mais grave, ele está completamente sem voz. Nossa. O Reinaldo tem um programa jornalístico em que ele fica 1 hora ali falando sobre os assuntos do dia. O Reinaldo tem muita personalidade na voz, no formato, na forma como ele se mexe no microfone, tudo tem ali uma vida, né? uma força vital dentro do programa dele. Pois bem, o Reinaldo está afastado. Criaram um mecanismo dele escrever as suas opiniões e transformar isso em áudio por IA, usando a voz do Reinaldo. Sensacional, hein? Quando você... Todo mundo está achando maravilhoso. Mas não é a mesma coisa. Como eu não sou todo mundo, eu brinco assim, que como eu não sou todo mundo, eu preciso dizer. Mas não é a mesma coisa. Exatamente, não é a mesma coisa. Eu convido as pessoas a ouvirem isso para ver o tamanho da diferença entre humanidade e IA. Por mais que a IA esteja sendo incrível, aí fazendo coisas transformadoras, não tem o menor calor humano, a personalidade dele foi tolhida ali por causa da IA. Então, isso é o maior exemplo de que a IA dificilmente vai conseguir substituir a voz humana, enfim, o trabalho humanizado. Agora, Ju, olhando, assim, para a gente concluir, olhando para o futuro, como é que você enxerga essa evolução do rádio nos próximos anos, especialmente com essa integração entre o físico, o digital, os dados da audiência? Como que está o seu ponto de vista no futuro do rádio? O futuro do rádio, ele é o conteúdo, né? O conteúdo, para mim, é o que faz o rádio ser forte, né? E não só o conteúdo no rádio, mas para qualquer veículo de comunicação, o conteúdo é o que vale. Se ele é relevante, ele perpetua, ele cresce, ele continua tendo relevância. Se o conteúdo é fraco, ele vai ser mais do mesmo ou vai morrer. Tá a prova aí de podcast. A gente tem uma infinidade de podcasts, só que pouquíssimos têm rentabilidade, justamente pelo fato de que o conteúdo não é bom. Então, o rádio é um gerador de conteúdo nato, seja ele musical ou jornalístico. Isso é fato. Então, o que acontece? O conteúdo, ele vai continuar tendo que ser aperfeiçoado, melhorado, né? Agora, a entrega que muda. E aí, o rádio precisa estar nos smart speakers, nas TVs conectadas, no próprio dial, porque as pessoas estão ouvindo em devices diferentes. Então, o rádio precisa abraçar as tecnologias do ponto de vista de entrega, para também ter dados, né? Para poder também ter métricas e poder entregar para o mercado anunciante dados das audiências deles.
Mas tudo passa pelo conteúdo, Cris. Vocês, por exemplo, falam com o Juiz de Fora todos os dias. As pessoas em Juiz de Fora sabem que quando elas querem uma informação, quando elas querem saber de algo, elas sabem onde vai procurar, com Exatamente. confiança, né? Essa credibilidade que o conteúdo entrega, que está na força do rádio. Com certeza, Ju. Juliana Paiva, especialista em estratégia multicanal para rádio, podcast e áudio digital e fundadora do Radiodata. Ju, muito obrigada, viu, por ter batido um papo com a gente, compartilhado a sua experiência. Feliz dia do rádio para todos nós que vivenciamos o rádio aí com muita emoção, com muita verdade. Obrigada por você ter disponibilizado esse tempinho para bater um papo com a gente. Eu que agradeço. Um abraço para todo mundo. Feliz dia do rádio. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.